Hoje é uma palavra muito assertiva que o Senhor tem para as nossas vidas, daquilo que Ele compartilhou comigo durante um tempo. Ele confirmou em meu coração para que eu viesse anunciar isso. Nós estamos inseridos, meus irmãos, num novo tempo. Fiquem atentos. Nós passamos por momentos... Parou? Para não. Nós passamos por uma década, num tempo muito específico, um tempo de batalhas, um tempo de deserto, um tempo de provações. Quantas e quantas e quantas e quantas. Individuais, ministeriais, guerras em cima de guerras. Eu olho para cada um dos rostos que estão aqui e eu glorifico ao nosso Deus, porque até aqui o nosso Senhor Jesus nos sustentou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que eu estou olhando aqui para o seu rosto. E eu tenho visto a maturidade daquilo que Deus fez, daquilo que Ele está fazendo em cada um de vocês. O Senhor tem nos preparado para um tempo. Todas as palavras de que saem desse púlpito, todas elas, nenhuma delas vai cair por terra. Todas as promessas de que são lançadas aqui, seja ela no individual como no coletivo, mas principalmente sobre aquilo que eu estou falando, é sobre o grande avivamento. Todas essas coisas vão de acontecer. E nós já estamos inseridos nesse novo tempo. Amém, meus irmãos? Este tempo já começou. Nós passamos por um tempo, depois teve uma lacuna, como se fosse um vácuo de tempo, onde parecia que a gente nunca via mais nada acontecer. Mas agora nós adentramos a um novo tempo. É um tempo de herança, é um tempo de conquista. E esse início desse novo tempo, uma coisa que eu preciso trazer e recapitular. Nós somos uma casa de guerra. Nós somos levantados como soldados à frente de uma batalha. Mas essa batalha, essa guerra e esse exército tem um general. Yahvé Tsevó, o Senhor da guerra, o Deus da guerra. É esse Deus de que veio hoje ao nosso encontro aqui, para poder manifestar a doce presença dEle. Mas ao mesmo tempo é esse mesmo Deus de que nos chama como soldados do avivamento. Esse Deus da guerra, Ele tem levantado a minha e a sua vida, tem forjado dia após dia, para que nós vivamos algo, para que se cumpra um propósito que já está estabelecido sobre todas as coisas. E Ele que rege e governa sobre tudo e sobre todos, há de cumprir com este propósito. Glória a Deus. Abre comigo lá em Deuteronômios 20. Eu vou trazer um overview, um pouco do que eu trouxe no discipulado dessa quarta-feira, para que a gente possa entender de fato e de verdade aquilo que é esse tempo e como nós vamos entrar, e qual que é a nossa postura, aquilo que Deus tem requerido de nós com relação a esse novo tempo. Deuteronômios 20, para quem tem a Bíblia da Casa Firme, Deuteronômios 20, ele se inicia com o subtítulo dizendo, acerca da guerra. Pô, mas é um novo tempo e de guerra de novo? Nós somos da guerra. Nós somos da guerra. E quando você começa a ler esse capítulo, parece que muita coisa ali não
casa, não faz sentido. Ele começa dizendo assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não temerás, pois o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Esse é o Senhor, Yahvé, o Deus do Altíssimo. Ele está comigo e contigo. Glória a Deus. E quando nós chegamos agora nesse novo capítulo, nessa nova estrada, nessa nova caminhada nas nossas vidas, meus irmãos, a gente simplesmente não pode pegar e virar a página como se nada tivesse acontecido. A gente não pode pegar e apagar toda a história do que foi do passado. Tudo aquilo que nós vivemos até então permanece. E as histórias, os testemunhos, as experiências que nós tivemos com Deus, as palavras que nós recebemos do amado, tudo ela permanece como um fundamento para as nossas vidas e para esse novo tempo. Mas agora a ordem do céu, ela muda de tom. Ela muda um pouco daquilo do que nós estávamos acostumados. Nós entramos agora num tempo de conquista. E esse tempo de conquista, o Senhor da guerra nos diz, logo aqui no primeiro versículo, de que Ele vai à nossa frente. É Ele quem vai à nossa frente. Versículo 2 diz assim: quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Olha que interessante isso. Porque quando a gente pega esse capítulo de Deuteronômios inteiro, ele não é um texto isolado, mas ele é exatamente um manual de guerra. De um povo que acabou de sair do deserto e está à beira da terra de Canaã. Esse é o contexto dessa palavra. E conosco não é diferente. Mas a diretriz do Senhor para poder tomar posse dessa herança prometida, ela começa com a voz do sacerdote. A primeira diretriz antes da batalha vem a proclamação da voz sacerdotal. Ele vem e proclama esse novo tempo. Essa voz que ecoa, de que faz todas as coisas, de que cria todas as coisas, ela vem ao meu e ao teu encontro para poder agora declarar de que é um tempo da minha e da tua herança. Então essa palavra ela vem ao nosso encontro como um ânimo. Revigore as suas forças. Entenda que a palavra dele, ela não cai por terra. Ela não cai por terra. Para que vocês entendam quem é esse sacerdote, vá comigo lá rapidinho em Hebreus 5, no versículo 8. Hebreus 5:8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse é o sacerdote que se proclama hoje diante das nossas vidas, para poder dar esta ordem. Marchem, avancem, exército do Senhor, aqueles a quem eu tenho escolhido, vão e conquistem a herança que eu tenho para vocês.
E é interessante que a gente olha aqui, e que ele diz que ele está à nossa frente, mas ao mesmo tempo ele ainda dá uma orientação muito coerente. Voltando aqui no versículo 1, que diz: e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não temas. E por quantas e quantas vezes durante todo esse tempo, durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, enxergamos inimigos muito maior do que nós, e de que realmente, de vez em outra, fomos consumidos, fomos frustrados. Tentamos agir em fé e as coisas pareciam que não aconteciam. Tudo isso foi permissão do nosso Pai. Faz parte daquilo que eu já coloquei para vocês. Cada um de que está aqui hoje, nesta casa, foi forjado, foi provado. Mas existe uma raiz e um alicerce de que já está aí. A árvore já está plantada, enraizada, firme, forte. Suportou tempestades, suportou as areias do deserto, suportou muita coisa. Mas também não se apeguem a isso, meus amados. O pastor Felipe trouxe no sábado passado essas marcas do deserto. Agora o tempo é outro. A sua posição tem que ser outra. A tua forma de pensar tem que ser outra. A tua forma de agir, ela precisa ser outra. E ele diz: eu estou convosco. Versículo 4, ele nos afirma isso: pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós, contra os vossos inimigos, para vos salvar. Se apegue nessa palavra. Se apegue nela. Mas toda conquista, meus irmãos, ela começa num lugar. A conquista das nossas vidas, em qualquer esfera, em qualquer atuação, sendo ela família, sendo ela trabalho, sendo ela financeira, sendo ela saúde, sendo ela qualquer, ela começa no altar. As estratégias não têm que ser estratégias do homem. Nós conhecemos e lemos aqui os grandes homens de Deus. Quantas vezes Josué, quantas vezes Moisés se prostrava diante do altar para poder ouvir as direções. E quando você não tem a direção, e quando você vai pela força do seu braço, você consegue entender. E talvez essa foi a permissão do Senhor. Permitir que muitas coisas a gente fizesse pela força do nosso braço, para nos mostrar de que sem a estratégia dele, sem a presença dele, nós não conseguimos absolutamente nada. Vocês prestaram atenção no louvor? Quando foi que ele veio? Quando nós declaramos com a nossa boca e o nosso coração de que nós nos prostramos diante dele. De que não há outro lugar, não há outra forma, não há outro caminho de que não seja diante da presença dEle. Nos prostrando, nos entregando absolutamente tudo e reconhecendo de que eu preciso dEle. A voz do sacerdote, ela vem para poder desarmar com todos os medos. Mas ela vem para nos trazer essa dependência de que nós precisamos desse sumo sacerdote, para nos dar as orientações dia após dia. Cada passo das nossas vidas tem que ser direcionado por ele. Senão qualquer plano, qualquer força vai ser frustrada. Não há outro lugar.
Agora leia aqui comigo o versículo 5. Os oficiais falarão ao povo dizendo: qual o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a consagre. Versículo 6, qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Versículo 7, qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. Sabe o que eu vejo nisso? Para você estar a posto diante desta guerra, você precisa estar com o coração íntegro e totalmente voltado ao propósito que Ele tem para você. Quem tem obra inacabada, meu irmão, quem está com o olho na casa, quem está com o coração na vinha, vai e volte para a tua casa. Quem está com o coração dividido, meu amado, vai e volte para a tua casa. Quem está com medo, quem está receoso, vai e volte para a tua casa. Este é o fogo purificador, de que vem nos mostrar dia após dia, de que ainda existem altares dentro dos nossos corações que precisam ser totalmente queimados, de que o nosso foco não está totalmente no centro da vontade dEle, naquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. É por isso que mais uma vez nós precisamos nos prostrar diante dEle. Só assim podemos estar a postos e falar: conta comigo, Pai, para esse exército. Vamos mais adiante. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, ofereça-lhe paz. Olha que interessante isso. A guerra do Senhor, ela não é uma carnificina cega. A gente não chega arrebentando com tudo. Mas primeiro Ele nos dá uma grande orientação, que é uma proclamação de paz. E o que é essa paz? Todo território que você vai conquistar a partir de agora, seja ele espiritual, seja ele financeiro, seja ele matrimonial, seja ele do trabalho, seja ele físico, seja ele ministerial, apresenta-lhe o Evangelho da paz. Abra o teu coração e permita que a palavra do Senhor, ela entre, dando uma oportunidade de rendição. Porque muitas vezes nós pensamos, isso eu falo como ser humano, e por muitas vezes eu achei que estava preparado. Quantas vezes eu não me coloquei diante do Pai e falei: Pai, pode vir com aquela tua promessa, pode vir com aquilo que o Senhor já tem prometido. E passava-se tempo, permitia-se coisas acontecerem na minha vida, para Ele chegar para mim e falar: filho, está vendo como o teu coração ainda não está pronto? Ele está nos dando uma oportunidade de rendição, para que nós nos rendamos por completo. Não é 90, não é 99, não é 99,9.
é 100% de rendição diante dele. Mas quando eu falo dessa rendição, ela é algo muito profundo, meus irmãos. Ela é realmente você entregar todos os seus desejos, entregar todas as suas vontades para viver o que é a boa, perfeita vontade do nosso Pai. E eu posso te afirmar de que isso não é simples. Não é simplesmente uma declaração de que eu chego para Ele e falo, tá bom, Pai. Ela começa aí. Esse é o primeiro passo. Mas Ele vai querer que você mostre para Ele de que realmente você está disposto a poder abandonar todas as coisas por Ele. Todas elas. Versículo 16 diz assim: porém, das cidades destas nações que o Senhor, o teu Deus, te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, destruí-la-ás totalmente, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo as tuas abominações, que fizeram aos seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor, o vosso Deus. Existe um juízo total sobre esses povos. E aqui é mais uma camada da onde Ele quer entrar no meu e no teu coração hoje. Hoje é uma palavra muito individual. Hoje é uma palavra muito íntima. Muito íntima. E o que são e o que representam esses povos hoje na minha e na sua vida? Idolatria, imoralidade, sacrifícios banais a outros deuses que não seja o verdadeiro Deus. Contra isso, ele diz de que não há negociação. A destruição, ela tem que ser completa. E essa é uma escolha de que eu e você temos que fazer. Somos nós que precisamos pedir para que o amado Espírito Santo nos mostre. E venhamos a destruir todos eles. Todos esses outros altares. Todas essas outras vontades. Todas essas outras idolatrias. Elas precisam cair. Elas precisam ser completamente destruídas. E ele diz por quê? Por causa do cuidado que ele tem conosco. Porque são muitas vezes nessas pequenas concessões de que nós temos no nosso dia a dia, de que isso vai nos manchando, de que isso vai misturando, é aquele fermento que o nosso paizão tanto diz, de que contamina com toda a massa. Mas para isso a destruição ela tem que ser completa. E avançamos aqui para o versículo 19, quando diz: quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. E no 20, mas as árvores cujos frutos souberes que não se comem, destruí-las-ás cortando-as. Mas o que isso aqui tem a ver com a minha vida? Aquilo que durante todo esse período, durante todo esse processo, onde você vê que está dando fruto, permaneça. Você não precisa pegar e arrancar com aquilo. Aquela situação onde você ofereceu a oportunidade de rendição, e realmente houve rendição, e você vê frutos em cima daquilo, permaneça. Mas se aquela árvore não dá fruto, pega o machado e arranca ela por completo. Está vendo como são orientações muito específicas? Mas o que isso tem a ver com a guerra? O Senhor não está preocupado com a guerra, porque Ele diz de que Ele vai à nossa frente. Ele está preocupado comigo e contigo. Ele está preocupado com o meu e o teu coração. É por isso que Ele está chamando a minha e a sua atenção hoje.
para poder fazer uma limpeza completa na casa. E agora, diante dessas orientações de guerra, a gente entra agora lá na palavra, em Ezequiel 42. Vou ler rapidamente todo o capítulo aqui com vocês. Acompanhem comigo. Depois disso me fez sair para o átrio exterior, para o norte, e me levou às celas, que estavam para o norte, opostas ao edifício na cidade separada, edifício que olha para o norte. Do comprimento de 100 côvados, com portas que davam para o norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que pertenciam ao átrio interior, de frente do pavimento que pertencia ao átrio exterior, havia uma galeria, contra a galeria de 3 andares. Diante das câmaras, havia um passeio de 10 côvados de largura, do lado de dentro, e 100 de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que as de baixo, e as do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. O muro que estava por fora, de fronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinham 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior eram de 50 côvados. E eis que de fronte do templo haviam 100 côvados. Da parte de baixo destas câmaras estavam a entrada do lado oriente, quando se entra nelas pelo lado exterior. Do muro do lado para o oriente, diante do edifício na área separada, haviam também celas e um passeio. Tinha a feição das celas que olhavam para o norte, e o mesmo comprimento e a mesma largura, e ainda as mesmas saídas e o mesmo arranjo como eram as suas entradas. Assim eram as das celas que olhavam para o sul, no princípio do caminho, a saber, o caminho de fronte do muro para o oriente, para quem por elas entra. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, e que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão, e onde depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de manjares, e pelo pecado e pela culpa, porque é o lugar santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali vestiduras, com o que ministram, porque elas são santas. Usarão outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente, e mediu em redor. Mediu ao lado oriente com a cana de medir, 500 canas ao redor. Mediu ao lado norte, 500 canas ao redor. Mediu também ao lado sul, 500 canas. Voltou-se para o lado ocidental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados, e havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Rapaz, e o que eu tenho a ver com isso? Está parecendo mais a descrição de um projeto de arquitetura, né, Rafa? E é exatamente isso. Essa é uma visão de que Deus deu para Ezequias, que ela vai lá do 40 até o 48. Ezequias teve a visão do monte, e em cima desse monte, esse templo, o novo templo. Agora você bate no peito e fala: eu sou esse novo templo. Mas isso aqui não é também uma visão aberta sobre guerra, mas é uma das mais poderosas diretrizes de conquista que o Espírito quer nos dar exatamente agora, nesse tempo que a gente sai desse vácuo de tempo
e entra agora para poder tomar novos territórios. Esse capítulo aqui, ele vai descrevendo camadas e camadas de revelação, falando desse templo restaurado, esse novo templo. Ele vai muito além do que simplesmente uma obra de arquitetura. Mas ele fala sobre esse contexto exato, sobre esse de Deuteronômios 20, de que somos nós agora, apostos, separados, firmes e fortes, alistados a esse exército. Câmaras do norte e câmaras do sul. Imagina que era um corredor enorme dentro do templo. E as câmaras eram como se fossem compartimentos, era como se fossem quartos, umas salas. Então ele me levou para fora, ao átrio exterior, pelo caminho que olha ao norte. E haviam camadas e um pavimento feito ao redor do templo, com 3 andares. Olha que interessante. 4 laterais em 3 níveis que circulavam e circuncidavam todo o templo. Lado norte e lado sul. São os 2 lados dessa batalha. São os 2 lados à frente daquilo que nós vamos estar caminhando agora. E 3 andares. E o porquê de 3 andares? Primeiro andar é tudo aquilo do que nós vemos. Tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é visível. Estas são as conquistas que nós temos. Mas existe também um segundo andar. Que nós agora, que aprendemos com o sumo sacerdote, em obediência, da mesma forma que ele fez, me tornando agora sacerdote e entrando nesse templo. Agora é a minha e a sua vez. Agora é a minha e a sua vez de poder manifestar. Agora é a minha e a sua vez de poder entrar no Santíssimo Lugar. Pelo sangue do sumo sacerdote, de que nos valida a poder ter acesso agora a isso. E no segundo andar, o que são o segundo andar? Os segundos céus, as coisas celestiais, aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas aquilo que os nossos olhos da fé enxergam, aquilo que os intercessores e os profetas discernem. Este é o nosso posicionamento também. As estratégias espirituais, de que forma nós buscamos todas essas coisas. Este é o segundo andar e este é o segundo nível para onde Ele também quer nos levar. A nossa conquista, ela não fica simplesmente nas coisas visíveis. As coisas, aquilo que nós temos e que tem nos reservado para esse tempo, não é simplesmente o que os nossos olhos podem ver, meus irmãos. Não é casa, não é um trabalho novo, não é uma promoção, não é uma empresa, não é uma posição nova. Se bem que isso Ele também tem, mas é muito mais do que isso. Tem um outro andar de coisas celestiais de que Ele quer compartilhar comigo e contigo. Estratégias espirituais que somente podem ser discernidas, somente podem ser entendidas se você está neste lugar. Se você se coloca como sacerdote para poder se apresentar diante dele. E ainda existe um terceiro andar, de que são coisas maiores ainda. Quem é da Inter, quem é dos profetas, sabe o que é esse terceiro andar? Onde vivem reinos, potestades, os dominadores,
Mas é também neste lugar, dessas operações de governo, aonde Ele tem também nos chamado, a poder nos dar uma autoridade de que não é nossa, mas é Ele quem está à frente dessa batalha. Mas também Ele nos diz de que nós, como exército do avivamento, também estaremos agora operando com uma autoridade estabelecida sobre reinos, sobre governos. Isso é só para quem crê, meus irmãos. Isso é só para quem crê. Isso é só para quem está disposto a poder servir de verdade. Isso é só para quem está realmente disposto a poder entregar com todas as coisas. A não ficar simplesmente agora nesse primeiro andar, vindo só das coisas daquilo do que os seus olhos podem ver. Mas existe aqui uma função sacerdotal totalmente importante dentro dessas câmaras. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul que estão diante da área separada, ou seja, um lugar separado que Ele tem para mim e para você. São câmaras santas, em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão. Comerão de uma comida santa, num lugar santo. O sacerdote come das coisas santíssimas, meus amados. Abre comigo lá em Gênesis 35, 2. Vamos saber o que é essa comida santa. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam. Calma aí, eu peguei o versículo errado aqui, desculpa, meu. É João 6,48. Estou viajando aqui. Esse é o próximo. Agora sim. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer dele, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha qual é o alimento santo, onde está dentro da câmara, servido como um banquete para mim e para a sua vida. O verbo, a palavra, o pão vivo que desceu dos céus. Mas é somente nesse lugar de intimidade, é somente nesse lugar santo, onde eu consigo comer dessa comida santa. É somente nesse lugar onde eu tenho acesso a essa comida. Meus amados, você tem noção da profundidade de onde você quer que Deus Ele te leve? É nesse lugar santíssimo, é nesse esconderijo, é nesse lugar de intimidade, aonde Ele quer compartilhar. Ele mesmo, dele mesmo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e eu agora estou aqui diante de ti para poder te alimentar. Intimidade com Deus é o que gera revelação. É somente nesse lugar de intimidade onde eu consigo revelações. As estratégias corretas para agir de acordo com cada uma das coisas, com cada uma das situações. É somente esse lugar que vem me alimentar para me fortalecer. É somente esse lugar que vem me alimentar para eu poder sobreviver. E ter uma vida e uma vida em abundância.
Mas existe também uma outra função. Voltamos lá no versículo, na continuação desse versículo 13, onde depositarão as coisas santíssimas, isso é, as ofertas de manjares pelo pecado e pela culpa. E quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali vestiduras. Vestiduras com que ministram, porque elas são santas. Comem das coisas santas e agora se veste de uma nova roupa santa. Existe uma roupa nova preparada para mim e para você hoje. Vestes de santidade. Agora sim, nós vamos lá no Gênesis 35. Descobrir o que são essas vestes. Gênesis 35, 2 diz assim: então disse Ló à sua família e a todos com que ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. É no lugar secreto em que eu também me visto de uma roupa santa nova, abandonando todos esses outros deuses. Está vendo como essa preparação do templo, ela é a posição exata da onde eu e você devemos estar, para que eu seja considerado como um guerreiro à frente da batalha? Está vendo como minha luta realmente não é contra carne nem sangue? Está vendo como Ele nos diz de que Ele está à frente, pelejando as minhas pelejas, mas que tudo é requerido, o meu sacerdócio agora me colocando diante dEle? Porque o Deus a quem nós servimos, a esse Deus da guerra, Ele é santo, e Ele quer fazer essa separação no nosso meio, na nossa casa, nos trazendo agora essa nova roupagem, essa nova veste, removendo agora todo o pecado, todos os deuses e todas as outras coisas, de que nos impediam de poder estar diante desse Altíssimo. Essa é a veste de guerra de que Ele quer colocar sobre a minha e a sua vida. É um linho fino que representa vestes de santidade, mas ao mesmo tempo também é pano de saco, em humildade me prostrando diante dEle. E é interessante de que só saem para o átrio exterior os sacerdotes, depois de realmente terem sido cheios, supridos e vestidos no lugar secreto. Não existe outra forma para o sacerdote se achegar diante daquele povo, ele ir para fora dos átrios daquele templo, sem antes passar por este lugar secreto. Sem estar ali, passar por essa preparação dessa câmara secreta, onde você se alimenta daquilo que é santo, e onde você se veste com vestes de santidade. E lá no versículo 20 diz assim: mediu pelos 4 lados e havia um muro em redor. Para fazer separação entre o santo e o profano. As conquistas das nossas vidas, elas não terminam com a tomada do território. Não é isso.
ela termina exatamente com a construção de um muro de santidade, de que nos protege e de que faz a separação daquilo que é santo e daquilo que é profano. Alguém abre para mim aí em Zacarias 2:5? Abre aí, Renatão. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e o mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha quem é esse muro. Você acha que pela minha e pela sua força nós conseguimos alcançar alguma santidade? Você acha realmente que você consegue fazer a separação daquilo que é santo e profano dentro de você, no teu agir, dentro da casa? Olha o tamanho desse amor. Volta lá com ele aqui, coloca ele de novo. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei. Ele é esse muro de quem nos faz essa separação. Permita que Ele venha edificar esse muro na sua vida, na minha vida. E nós conseguimos ver agora um paralelo, e eu quero pegar e alinhavar agora tudo isso contigo. Porque lá em Deuteronômios 20, nós vimos que o sacerdote ele fala. E aqui nós vemos uma câmara santa preparado também para o sacerdote. Nos mostrando de que toda conquista ela começa nessa intimidade e no temor do Senhor. Lá em Deuteronômios 20 nós vimos que Ele dispensa todos aqueles que são medrosos, todos aqueles que estão com medo, com receio, ou que ainda têm alguma coisa. Mas quem sou eu? Será que realmente eu consigo ter força para isso? Para me livrar daquilo que me impede de poder caminhar com Ele? Então Ele me chama aqui em Ezequiel 20, a poder entrar numa câmara e a trocar as minhas vestes. Ele nos chama, meus irmãos. Esse é o chamado para mim e para a sua vida hoje, para que nós possamos entrar na câmara secreta. Quem não entra na câmara não está na guerra. E Ele nos oferece também, e nos dá a direção, para que nós venhamos a ofertar um arrependimento diante das situações, diante das conquistas, diante das esferas aonde eu tenho ali aquela terra me dada por herança. A poder gerar um arrependimento. E Ele me mostra que este lugar de arrependimento, onde são nessas câmaras que estão dentro e não lá fora, é no escondido, é no secreto. Eu só consigo ter um confronto com
os inimigos que hão de aparecer nessas novas conquistas, se houver uma rendição individual ali no secreto, de verdade, um coração totalmente rendido a Ele. E lá em Deuteronômio ele trouxe também um juízo contra 7 povos e 7 espíritos, para que desses não houvessem absolutamente trégua alguma, para que fossem totalmente extirpados e dissipados, para que aquilo não viesse a contaminar o povo dele. Mas nós só conseguimos isso quando nós levantamos um muro que é Ele, construindo tijolo por tijolo, dia após dia, diante do lugar santo, diante do lugar secreto, recebendo dessas coisas, desse alimento santo, do meu maná e do seu maná, de que está reservado para mim e para você. É do banquete da intimidade de que nós temos com Ele diária. E meus amados, não há outro caminho. E dia após dia, nós vamos construindo esse muro, em que Ele diz de que é Ele mesmo. O nosso Deus é esse muro de quem faz a separação daquilo que é santo e daquilo que é profano. E com tudo isso nós vemos, e aqui eu quero chamar esse Senhor da guerra nos dizendo que antes de nós entrarmos e tocarmos em qualquer um desses territórios de que nós temos para conquista, nós entramos nessas câmaras laterais. Nós entramos nessas câmaras que representam o lugar santo, para que as nossas vestes possam ser trocadas, para que nós possamos comer dessas coisas santas e para que nós possamos nos vestir e construir este muro. E somente então a gente sair preparado para conquistar essas novas terras. Não avançando com absolutamente nenhum tipo de estratégia humana, nenhum tipo de vontade humana, mas completamente cheios e tomados por Ele, rendidos a Ele, alimentados por Ele, vestidos por Ele, separados por Ele, para a boa obra de que Ele tem para mim e para a sua vida. Hoje Ele veio se revelar em amor. Hoje Ele veio se revelar em misericórdia sobre nós. Ao mesmo tempo nos dando uma direção com relação a esse novo tempo e como nós precisamos entrar neste novo tempo. Mas existem direções muito específicas de como Ele nos vê realmente, se eu sou ou se eu não sou desse exército. Mas hoje, se você está totalmente disposto a poder se alistar a esse exército, a poder conquistar essa terra, a poder entender de que a vontade dEle é muito melhor do que a minha, e a render todos os meus desejos, todos os meus sonhos. E quando eu falo de desejos, eu falo de coisas profundas. Quando eu falo de sonhos, eu falo os maiores sonhos daquilo que você tem para a sua vida. Você tem coragem de entregar isso para Ele? Você tem coragem de se colocar diante da presença dEle e falar: Pai, hoje eu te entrego tudo. Eu hoje me rendo diante do Senhor, me prostrando diante de Ti. Sabendo
que existe sim terras, existe um tempo novo, sabendo que o Senhor está à frente de todas as coisas, mas sabendo que há uma exigência minha, como sacerdote, a ser colocado diante de Ti, diante da Sua presença que é santa. Esse não é o tipo de apelo que eu posso fazer no emocional. Eu não posso chegar aqui e simplesmente pegar e tocar o teu coração. Nós não conseguimos isso, meus amados. Homem nenhum consegue. Nem por força, nem por poder, mas é pelo Espírito. E esse Espírito que é 3 vezes santo, Ele está hoje aqui. Te chamando para essa câmara, te chamando para este lugar de intimidade. Te chamando a você cumprir o sacerdócio. Daquilo que é estabelecido para você. Daquilo do que Ele quer ter contigo, no teu individual. Chegou o tempo das conquistas, mas chegou o tempo de andarmos em santidade. Chegou o tempo de novos territórios, chegou o tempo de avançarmos. Chegou o tempo onde uma autoridade sobre esta casa vai ser sobre governos, vai ser sobre nações, vai ser sobre cidades. Mas também chegou o momento do sacerdócio verdadeiro andar, posicionado. E esse é o exército a quem Ele tem levantado. Esse é o povo a quem Ele considera como seus. Aqueles a quem eu tenho escolhido para frente da minha batalha. Aqueles que não escolheram ir pela força do braço, mas aqueles que se curvaram e se colocaram em arrependimento diante da presença dEle. Coisas lindas, grandiosas, o amado Senhor, Ele tem preparado para mim e para a sua vida. Existe um posicionamento muito firme com relação a esse tempo. Fomos limpos de toda a areia do deserto, de todas as feridas, de todos os machucados. E hoje Ele está nos chamando para comer dessa comida santa, trocarmos estas vestes. Uma nova posição para um novo tempo. E se você sente e se decide de que essa palavra realmente é para você, eu te convido a você se apresentar diante dEle, a rasgar o seu coração, a declarar com a sua boca de que você não tem força para isso, mas hoje você decide a entregar todos os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos, a poder cumprir de verdade aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Esse caminho, ele é um caminho de entregas diárias. É um caminho de uma posição firme que precisamos ter diante dEle. Mas ao mesmo tempo, meus amados, é um lugar onde somos alimentados, onde não vai te faltar absolutamente nada. Ele vai te suprir em todas as coisas.
Ele quer te dar estratégia sobre todas as conquistas, sobre todas as áreas onde você tem a conquistar e que você já tem colocado diante dele. Mas é inaugurado um novo tempo de santidade sobre essa casa, onde nós somos preparados agora como exército do Senhor, a frentes e apostos, a declarar de que Ele é santo e nós andamos por um caminho de santidade. Se coloca de pé. Vou pedir para apagar as luzes e você fica à vontade para poder vir aqui na frente enquanto o louvor toca. Ou se você quiser ficar aí no teu lugar, fique à vontade. Mas entenda do convite que está sendo feito para nós. E as orientações de que estão sendo dadas de algo muito específico com relação a esta guerra. O nosso amado, Ele derrama da tua misericórdia diariamente sobre as nossas vidas. Esse é o fato de não sermos consumidos. Mas agora, Ele tem nos colocado e nos apresentado um novo, um caminho de maturidade, no lugar de rendição, no lugar das câmaras secretas. Força, não por poder, mas pelo Espírito. Essa é a estratégia da conquista. Vestes de santidade, no lugar secreto, nos rendendo em absolutamente tudo, nos curvando, nos prostrando diante dele.